Era uma tarde quente em Salvador, com o sol brilhando forte sobre a Praça Farol da Barra, onde o mar encontrava a cidade em um abraço de espuma e calor. Lucas Mendes, um homem de 62 anos, estava sentado em um banco de madeira, o mesmo banco onde ele sempre se escondia do peso do escritório. Ele era dono de um império empresarial, a Mendes Construções, uma empresa que havia crescido de uma pequena obra em Feira de Santana para uma gigante que erguia prédios por todo o Nordeste. Mas, naquela tarde, Lucas não parecia um homem poderoso. Seus ombros estavam curvados, seus olhos fixos no chão, como se carregasse um fardo invisível. Há 15 anos, uma decisão errada havia destruído sua paz. Ele havia sacrificado sua família, sua esposa Camila, sua filha Júlia, pelo sucesso nos negócios. E agora, a maior crise de sua vida batia à porta. A última fábrica de sua empresa, na Vila Esperança, estava à beira do fechamento. Centenas de famílias perderiam seus empregos, e Lucas sabia que a culpa era, em parte, sua. Enquanto ele observava as ondas quebrando ao longe, uma menina de cerca de 8 anos se aproximou. Ela tinha a pele morena, o vestido simples manchado de terra, os pés descalços pisando com cuidado no chão quente da praça. Seus olhos, grandes e sinceros, brilhavam com uma luz que parecia não pertencer àquele mundo. Ana Clara, era assim que ela se chamava, embora Lucas ainda não soubesse. Ela parou diante dele, hesitante, depois falou com uma voz doce. Posso orar por você, senhor? Lucas ergueu os olhos, surpreso, e soltou uma risada seca, quase amarga. Orar, menina, você nem sabe o que estou passando. Ana Clara não se intimidou. Não preciso saber, senhor. Só vejo que você está triste. Lucas olhou para ela, intrigado. Havia algo na simplicidade daquela criança que o desarmava. Talvez fosse o jeito como ela falava, sem julgamento, sem pedir nada em troca. Ou talvez fosse o desespero que ele sentia, um vazio que nem os ternos caros, costurados sob medida em São Paulo, podiam esconder. Como você se chama? Perguntou ele, suavizando a voz. Ana Clara, respondeu ela, com um sorriso tímido que iluminou seu rosto. Ana Clara, repetiu Lucas, sentindo uma ironia no nome. E onde estão seus pais, Ana Multiplayer Clara? O sorriso dela vacilou por um instante. Minha mãe foi embora quando eu era pequena, e meu pai, ele hesitou, não pode mais cuidar de mim. Lucas sentiu um aperto no peito. Havia algo na forma como ela falou que o tocou profundamente. E você mora com quem? Com minha avó, Dona Isabel. Ela está doente, por isso venho aqui tentar ganhar uns trocados. Foi então que Lucas notou a pequena lata de alumínio aos pés da menina. Ela não estava apenas oferecendo orações, estava pedindo esmola. Mas havia algo diferente nela, uma dignidade que ele raramente via, até mesmo nos executivos de sua empresa. Quanto você consegue ganhar aqui? Perguntou ele. Às vezes R$5, às vezes 10, depende se as pessoas estão com pressa ou não. Lucas tirou a carteira do bolso, pegou uma nota de R$50 e estendeu para ela. Tome, mas não precisa orar por mim. Ana Clara olhou para o dinheiro, depois para ele, e balançou a cabeça. Não é assim que funciona, disse ela. Se eu aceitar sem orar, não vou estar ajudando você de verdade. Lucas franziu a testa. Menina, você não entende. Eu não acredito nessas coisas. Tudo bem, respondeu ela, pegando a nota e guardando na sacolinha de pano que carregava. Mas eu vou orar mesmo assim. Antes que Lucas pudesse protestar, Ana Clara esticou a mão pequena e tocou sua testa. Ela fechou os olhos e começou a falar com uma voz clara, doce, como se estivesse conversando com um velho amigo. Papai do céu, começou ela. O senhor conhece o coração dessa pessoa. Ele está sofrendo por alguma coisa que eu não sei o que é, mas o senhor sabe. Ajuda ele a encontrar paz, ajuda ele a não se sentir mais sozinho. E se ele fez alguma coisa errada, ajuda ele a consertar. Lucas, que estava pronto para se levantar e ir embora, sentiu algo estranho. A voz daquela criança, tão pura, tão sincera, parecia quebrar as muralhas que ele havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez em anos, ele sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E papai do céu, continuou Ana Clara, cuida da família dele também, onde quer que estejam, e se estão bravas com ele, ajuda elas a perdoar. Amém. Quando ela tirou a mão da testa de Lucas e abriu os olhos, ele estava chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas algo que ele não conseguia explicar. Era como se um peso, que ele carregava há anos, tivesse ficado um pouco mais leve. Por que você fez isso? Perguntou ele, enxugando os olhos rapidamente. Porque você precisa, respondeu Ana Clara, com a simplicidade de quem diz o óbvio. Quando alguém está sofrendo, a gente ajuda.
Lucas ficou em silêncio, olhando para aquela criança que acabara de fazer algo que anos de reuniões, contratos e terapia não haviam conseguido. Ele se lembrou de Júlia, sua filha, que teria mais ou menos a idade de Ana Clara agora. Júlia, que ele não via há 5 anos, desde o divórcio que destruíra sua família. Ana Clara, disse ele finalmente. Você vem aqui todos os dias. Quase todos, exceto quando minha avó está muito ruim e eu preciso ficar cuidando dela. E o que ela tem, sua avó? Os médicos disseram que é problema no coração. Ela toma uns remédios, mas são caros. Por isso eu venho aqui. Lucas sentiu outra pontada no peito. Aquela menina, que mal tinha o que comer, estava trabalhando para comprar remédios para a avó. Onde vocês moram? Ali na Vila Esperança, respondeu ela, apontando para uma direção além da praça. É pertinho, mas a casa é bem pequeninha. Lucas conhecia a Vila Esperança. Era uma comunidade carente, onde muitas famílias que perderam emprego quando ele fechou sua primeira fábrica haviam-se mudado. O nome da comunidade, coincidindo com o nome da menina, parecia uma ironia cruel do destino. Ana Clara, posso-te fazer uma pergunta? Claro. Porque você quis orar por mim. Você nem me conhece. A menina pensou por um momento, como se estivesse procurando as palavras certas. Minha avó sempre fala que todo mundo tem um peso. Uns carregam na barriga, porque não têm o que comer. Outros carregam no coração, porque estão tristes. Você tem comida, tem roupa bonita, mas está carregando um peso no coração. Aí eu pensei que talvez uma oração pudesse ajudar. As palavras de Ana Clara atingiram Lucas como um raio. Como uma criança de 8 anos podia ter tanta sabedoria? Você é muito inteligente para a sua idade, disse ele. Minha avó que me ensina, respondeu ela, sorrindo. Ela diz que quando a gente não tem muito dinheiro, tem que ter muito coração. Lucas ficou ali, sentado com Ana Clara, por mais alguns minutos, conversando sobre coisas simples. Ela contou sobre a escola que frequentava pela manhã, sobre como ajudava a vizinha a cuidar dos filhos pequenos, sobre os desenhos que fazia quando conseguia papel. Era uma criança normal, com sonhos simples, mas carregando responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Quando chegou a hora de ir embora, Lucas se sentiu estranho. Pela primeira vez em meses, ele não queria voltar para o escritório. Não queria enfrentar os números vermelhos, as decisões difíceis. Ana Clara, disse ele, se levantando do banco. Eu vou voltar aqui amanhã. Você vai estar aqui. Se Deus quiser, sim. Então, até amanhã. Até amanhã, Sr. Lucas. Me chama de Lucas. Até amanhã, Lucas. Enquanto caminhava de volta ao prédio de sua empresa, Lucas não conseguia tirar a conversa da cabeça. Havia algo naquela menina que o perturbava e o confortava ao mesmo tempo. Talvez fosse a honestidade pura, talvez fosse o fato de ela o tratar sem saber quem ele era. Em um mundo onde todos queriam algo dele, dinheiro, influência, favores, encontrar alguém que só queria orar por ele era desconcertante. Chegando ao escritório, Lucas foi direto para a sala de reuniões, onde os membros do conselho o esperavam. O assunto era sempre o mesmo, como cortar custos, como demitir funcionários, como manter a empresa viva em tempos difíceis. Sr. Mendes, disse Eduardo, o diretor financeiro. Revisamos os números novamente. Se não fecharmos a unidade de Vila Esperança, vamos ter que encerrar as operações completamente. O nome Vila Esperança fez Lucas parar. Era onde Ana Clara morava. Era onde muitas famílias de seus funcionários viviam. Quantas famílias serão afetadas? Perguntou ele. Cerca de 300 famílias diretamente, senhor. Mas você sabe que não temos escolha. Lucas sabia. Os números não mentiam. A empresa estava perdendo dinheiro há meses, e aquela fábrica era a menos produtiva. Do ponto de vista empresarial, era a decisão lógica. Mas, pela primeira vez em anos, ele estava pensando nas pessoas por trás dos números. Me deem mais uma semana, disse ele. Sr. Mendes, uma semana não vai mudar nada. Os números são os números. Eu disse uma semana. O tom de Lucas deixou claro que a discussão havia terminado. Quando todos saíram da sala, ele ficou sozinho, olhando pela janela na direção da praça onde havia encontrado Ana Clara. Pela primeira vez, ele estava questionando decisões que sempre tomara sem hesitar. Na manhã seguinte, Lucas voltou à Praça Farol da Barra mais cedo que o normal. O sol ainda não estava tão forte, e o cheiro de acarajé frito vinha de uma barraca próxima, misturado com o som de um grupo de capoeira ensaiando na areia. Ana Clara já estava lá, sentada no mesmo banco, com sua lata de alumínio ao lado. Ela parecia pequena contra o fundo colorido da praça, mas seu sorriso era tão grande quanto o mar. Oi, Lucas, disse ela,
acenando como se fossem amigos de longa data. Oi, Ana Clara, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Como está sua avó hoje? Ela passou mal à noite, mas hoje está melhor. Disse que teve um sonho com um anjo. Um anjo? Perguntou Lucas, curioso. É, ela sonhou que um anjo ia trazer uma bênção para nossa família. Eu acho que o anjo é você. Lucas riu, mas dessa vez não era uma risada de deboche. Era uma risada triste, carregada de culpa. Ana Clara, eu não sou nenhum anjo. Na verdade, sou mais o contrário. Por quê? Perguntou ela, inclinando a cabeça com aqueles olhos grandes e sérios. Porque eu tomo decisões que machucam pessoas. Porque eu coloco o dinheiro na frente de tudo. Porque eu perdi minha própria família por causa disso. Ana Clara ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando profundamente. Você quer contar para mim? Perguntou ela. Por algum motivo que ele não conseguia explicar, Lucas se viu abrindo o coração para uma criança de 8 anos. Ele falou sobre como construiu a menos construções do zero, trabalhando dia e noite, viajando de cidade em cidade, enquanto sua esposa Camila ficava em casa cuidando de Júlia, sua filha. Falou sobre como o trabalho se tornou sua vida, e como ele perdeu o primeiro casamento porque nunca estava presente. Falou sobre Júlia, que agora tinha 13 anos, e que ele mal conhecia porque estava sempre em reuniões ou viagens de negócios. E agora, concluiu ele, tenho que tomar outra decisão que vai machucar muita gente. Tenho que fechar a fábrica na Vila Esperança e demitir 300 pessoas. Ana Clara arregalou os olhos. Na Vila Esperança? Perguntou ela. Como você sabe, disse Lucas, surpreso. Todo mundo está falando disso no bairro. Meu vizinho Tiago trabalha na fábrica. Ele está muito preocupado. Lucas sentiu o peso das palavras dela. Ana Clara, eu não quero fazer isso, mas se eu não fizer, vou perder tudo, e não vou conseguir ajudar ninguém. A menina ficou pensativa, mordendo o lábio inferior. Posso orar por você de novo? Perguntou ela. Por quê? Disse Lucas, quase rindo da persistência dela. Porque quando a gente tem que tomar decisões difíceis, precisa de ajuda para tomar a decisão certa. Dessa vez, Lucas não hesitou. Ele fechou os olhos, e Ana Clara colocou a mão pequena na testa dele. Papai do céu, começou ela, com a mesma voz doce e clara. O Lucas tem uma decisão muito difícil para tomar. Ele não quer machucar ninguém, mas também não quer perder tudo que construiu. Ajuda ele a encontrar um jeito que não machuque ninguém. E se não tiver jeito, ajuda ele a fazer o que é certo, mesmo se for difícil. Quando ela terminou, Lucas abriu os olhos e viu lágrimas nos olhos de Ana Clara. Por que você está chorando? Perguntou ele, preocupado. Porque sei que vai ser difícil para você, respondeu ela, mas também sei que você vai fazer a coisa certa. Lucas sentiu um calor no peito. Aquela menina, que vivia pedindo esmola para comprar remédios para a avó, estava chorando por ele, um homem que tinha mais dinheiro do que ela poderia imaginar. Naquela tarde, em vez de voltar para o escritório, Lucas pediu para Ana Clara levá-lo até sua casa. Quer conhecer sua avó? Disse ele. Ana Clara hesitou, mas depois sorriu. Tudo bem, mas é uma casa bem simples. Não tem problema, respondeu Lucas. Quero ver como vocês vivem. A Vila Esperança era um labirinto de vielas estreitas, com casas de tijolo aparente e telhados improvisados. O som de uma música samba ecoava de algum lugar, misturado com risadas de crianças brincando na rua. A casa de Ana Clara e Dona Isabel era pequena, apenas 2 cômodos, mas estava limpa e organizada. Na entrada, havia latas velhas com flores plantadas, dando um toque de cor ao cinza do bairro. Vó, trouxe uma visita, gritou Ana Clara ao entrar. Uma senhora de cabelos brancos, com cerca de 70 anos, saiu do quarto, apoiada em uma bengala improvisada. Quando viu Lucas, seus olhos se arregalaram. Ana Clara, quem é esse senhor? Perguntou ela, com uma mistura de curiosidade e desconfiança. É o Lucas, vó, aquele que eu falei que estava triste na praça, respondeu Ana Clara, sorrindo. Boa tarde, Dona Isabel, disse Lucas, tentando parecer à vontade. Ana Clara me falou muito da senhora. Sente-se, por favor, disse Dona Isabel, apontando para uma das 2 cadeiras da pequena sala. Ana Clara, vai buscar um copo de água para o senhor. Enquanto Ana Clara foi buscar a água, Dona Isabel estudou Lucas em silêncio. O senhor não é daqui da vila, né? Perguntou ela. Não, senhora, respondeu Lucas. Eu trabalho, quer dizer, eu tenho uma empresa na cidade. E o que está fazendo aqui? Perguntou ela, direta. Lucas hesitou. Como explicar que estava ali porque uma criança havia tocado seu coração de uma forma que ele não compreendia? Sua neta me ajudou com algo importante, disse ele, finalmente.
Dona Isabel sorriu, com um brilho de orgulho nos olhos. Ana Clara sempre foi assim. Desde pequena, ela vê quando alguém está precisando de ajuda. A senhora a criou sozinha? Perguntou Lucas. O sorriso de Dona Isabel se desfez. O pai dela, Rafael, morreu quando ela tinha 3 anos. Foi um acidente na fábrica onde trabalhava. A mãe não aguentou a pressão e foi-se embora quando Ana Clara fez 5 anos. Desde então, somos só nós duas. Lucas sentiu um frio na barriga. Que fábrica? Perguntou ele, quase sem querer saber a resposta. A Mendes Construções, respondeu Dona Isabel. O patrão fechou logo depois do acidente. Disse que não tinha como pagar a indenização. O mundo parou para Lucas. Ana Clara voltou com o copo d'água justamente quando ele estava processando a informação mais chocante de sua vida. O pai dela havia sido um de seus funcionários. Ele havia fechado a fábrica para evitar pagar a indenização. Ele era responsável por toda a situação daquela família. Está tudo bem, Lucas? Perguntou Ana Clara, notando que ele estava pálido. Está sim, mentiu ele, aceitando o copo com mãos trêmulas. Dona Isabel continuou, sem saber o impacto de suas palavras. Rafael era um homem bom, trabalhador, honesto. O acidente não foi culpa dele, mas a empresa disse que ele não estava seguindo os procedimentos de segurança. Eu sei que não era verdade. Rafael sempre foi cuidadoso. Lucas se lembrava vagamente do caso. Seus advogados o haviam orientado a negar qualquer responsabilidade e a fechar a unidade para evitar mais problemas. Na época, para ele, era apenas mais um problema empresarial a ser resolvido. Nunca havia pensado nas famílias afetadas. Depois que a fábrica fechou, continuou Dona Isabel, muita gente aqui ficou sem emprego. Foi aí que a Vila Esperança começou a crescer. Um monte de famílias sem dinheiro para morar em lugar melhor veio para cá. E como vocês sobreviveram? Perguntou Lucas. Com a pensão do meu falecido marido e uns bicos que eu fazia. Mas depois que fiquei doente, Ana Clara teve que começar a trabalhar. Uma criança de 8 anos na rua, pedindo esmola. Tem dias que eu me sinto a pior avó do mundo. A senhora não é, vó, disse Ana Clara, sentando no braço da cadeira onde Dona Isabel estava. A senhora me ensinou tudo que eu sei de importante. Como o quê? Perguntou Lucas, genuinamente curioso. Minha avó me ensinou que, quando a gente está passando dificuldade, não pode deixar o coração ficar ruim. Me ensinou que a gente tem que ajudar os outros, mesmo quando a gente precisa de ajuda. E me ensinou que Deus nunca abandona ninguém, só às vezes demora para mostrar o caminho. Lucas estava com um nó na garganta. Aquela criança, que deveria estar brincando e estudando, estava na rua por causa de decisões que ele havia tomado. Dona Isabel, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. E se eu pudesse ajudar vocês de alguma forma? Não queremos caridade, respondeu a senhora, com dignidade. Não é caridade, é justiça. Como assim? Perguntou ela, franzindo a testa. Lucas respirou fundo. Estava prestes a fazer algo que seus advogados considerariam loucura. Porque eu sou Lucas Mendes, dono da Mendes Construções. O silêncio na pequena casa de Dona Isabel era pesado. Lucas Mendes segurava o copo d'água que Ana Clara lhe entregara, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia mantê-lo firme. As palavras de Dona Isabel ecoavam em sua mente. Rafael, o pai de Ana Clara, havia morrido em um acidente na Mendes Construções, a empresa dele. E a fábrica fora fechada não por problemas financeiros, mas para evitar pagar indenizações. Lucas sentia o peito apertado, como se o ar da Vila Esperança, carregado com o cheiro de feijoada cozinhando em alguma casa vizinha, fosse insuficiente para fazê-lo respirar. Eu sou Lucas Mendes, dono da Mendes Construções, repetiu ele, com a voz rouca. Sou responsável por vocês estarem passando por isso. Dona Isabel ficou pálida, seus olhos arregalados fixos nele. Ana Clara, confusa, olhou de um para o outro. Você conhecia meu pai? Perguntou ela, com a voz cheia de esperança. Não pessoalmente, respondeu Lucas, mas eu deveria ter conhecido. Deveria ter-me importado com cada funcionário da minha empresa. Dona Isabel se levantou lentamente, apoiada na bengala. Lucas esperava gritos, xingamentos, talvez um pedido para que saísse da casa. Mas, em vez disso, a senhora apenas o olhou com tristeza. Por que você veio aqui? Perguntou ela. Porque sua neta me fez perceber que preciso consertar os erros que cometi, respondeu Lucas. E como você pretende fazer isso? Disse Dona Isabel, com a voz firme, apesar da fragilidade do corpo. Ainda não sei, respondeu Lucas, mas prometo que vou encontrar um jeito. Ana Clara, que havia ficado quieta, aproximou-se dele. Lucas, você está triste de novo? Perguntou ela. Estou, sim,
respondeu ele, com honestidade. Posso orar por você, disse a menina, com os olhos brilhando. Não, interrompeu Dona Isabel. Não, depois do que aconteceu. Deixa ela, Dona Isabel, pediu Lucas. Eu preciso. Para surpresa de todos, Dona Isabel também se aproximou, colocando a mão no ombro de Lucas. Ana Clara pôs sua pequena mão na testa dele, como fizera na braça. Papai do céu, começou ela. Agora eu entendo porque o Senhor colocou Lucas no meu caminho. Ele precisa de perdão, e nós precisamos perdoar. Ajuda ele a consertar o que fez de errado, e ajuda-nós a não ficar com raiva no coração. Lucas chorou abertamente, não mais tentando esconder as lágrimas. Não era apenas alívio, era culpa, era arrependimento. Como ele havia sido tão cego. Como havia passado tantos anos tomando decisões que destruíam vidas sem pensar nas pessoas por trás dos números. Quando a oração terminou, Dona Isabel surpreendeu a todos. Senhor Lucas, disse ela, quer jantar com a gente? Dona Isabel, eu não mereço, respondeu ele. Ninguém merece nada nessa vida, disse a senhora. A gente ganha as coisas pela misericórdia de Deus. E se ele colocou você aqui, tem um motivo. O jantar foi simples, arroz, feijão, ovo frito, servido em pratos de alumínio que brilhavam sob a luz fraca da lâmpada. Mas, para Lucas, aquela refeição era mais valiosa que qualquer jantar de negócios em restaurantes caros de Salvador. Durante a conversa, Dona Isabel contou mais sobre Rafael. Ele sonhava em ver Ana Clara estudar, economizava cada centavo para comprar um presente de Natal para ela, falava com orgulho de sua princesinha para os colegas de trabalho. Cada palavra era como uma facada no coração de Lucas. Rafael não era apenas um número na folha de pagamento. Era um pai, um sonhador, um homem que merecia ser lembrado. Dona Isabel, disse Lucas ao final da refeição. Eu quero fazer a coisa certa, mas preciso de ajuda para saber qual é a coisa certa. A coisa certa sempre começa com a verdade, respondeu a senhora. Que verdade? Perguntou ele. A verdade sobre o que realmente aconteceu com Rafael. A verdade sobre por que a fábrica fechou. A verdade sobre tudo que vocês esconderam. Lucas sabia que ela estava certa. Durante anos, ele havia aceitado a versão de seus advogados sem questionar, deixando que cuidassem de tudo para proteger a empresa. Mas agora, precisava saber a verdade. Eu vou descobrir, prometeu ele. E vou corrigir o que for possível corrigir. Quando saiu da casa de Dona Isabel naquela noite, Lucas tinha uma missão clara. Primeiro, ia revisar todos os documentos do acidente de Rafael. Segundo, ia encontrar uma forma de salvar a fábrica de Vila Esperança sem número de demitir ninguém. Terceiro, ia tentar reconectar com sua própria filha, Júlia. Não seria fácil, mas, pela primeira vez em anos, Lucas sentia um propósito que ia além do lucro. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório com uma energia diferente. O prédio da Mendes Construções, com suas janelas de vidro brilhando sob o sol de Salvador, parecia menos opressivo hoje. Lucas convocou Eduardo, o diretor financeiro, e os outros diretores para uma reunião de emergência. Quero todos os arquivos do acidente na Mendes Construções de 2008, disse ele, com firmeza. Senhor Mendes, por que vamos revisar isso agora? Perguntou Eduardo, visivelmente confuso. Porque eu preciso saber a verdade, respondeu Lucas. Aquele caso foi encerrado há anos, nossos advogados cuidaram de tudo, insistiu Eduardo. Quero ver os relatórios originais, quero falar com as testemunhas, quero saber exatamente o que aconteceu, disse Lucas, com um tom que não deixava espaço para discussão. Durante todo o dia, Lucas revisou documentos, relatórios, depoimentos. O que descobriu o fez sentir náuseas. O acidente de Rafael havia sido causado por um equipamento defeituoso, que a empresa sabia que precisava de manutenção há meses. Para economizar dinheiro, a manutenção fora adiada indefinidamente. Pior ainda, havia 3 testemunhas que confirmavam que Rafael estava seguindo todos os procedimentos de segurança. Os advogados haviam pressionado essas testemunhas para mudarem seus depoimentos, ameaçando demiti-las se não cooperassem. A fábrica não fechara por problemas financeiros. Fechara porque era mais barato demitir todo mundo do que assumir a responsabilidade pelo acidente e implementar medidas de segurança. Lucas passou a noite inteira relendo os documentos. A cada página, sua culpa aumentava. Ele havia confiado cegamente nos advogados e diretores, sem nunca questionar se o que estavam fazendo era certo. Na manhã seguinte, voltou à praça para encontrar Ana Clara. Ela estava lá, como sempre, com sua lata de alumínio e seu sorriso doce. Oi, Lucas, disse ela. Você parece cansado. Estou, respondeu ele. Passei a noite pensando em como consertar uma coisa muito importante. Descobriu como? Perguntou ela.
Acho que sim, mas vai ser complicado, disse Lucas. As coisas importantes sempre são complicadas, respondeu Ana Clara, com uma sabedoria que parecia grande demais para uma criança de 8 anos. Lucas, posso-te fazer uma pergunta, disse ela, enquanto arrumava a lata de alumínio. Claro, respondeu ele. Se você pudesse pedir qualquer coisa para mim, o que pediria? Perguntou Lucas, curioso. Para minha avó ficar boa, respondeu Ana Clara, sem hesitar. E se eu pudesse fazer isso acontecer? Disse Lucas. Como? Perguntou ela, com os olhos brilhando. Levando ela para um médico melhor, comprando os remédios que ela precisa, fazendo uma cirurgia se for necessário. Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas. De verdade? Perguntou ela. De verdade, respondeu Lucas. Mas tem uma condição. Qual? Disse Ana Clara. Vocês têm que me deixar fazer isso. Sua avó é orgulhosa e pode não querer aceitar ajuda de mim. Eu converso com ela, prometeu Ana Clara. E tem mais uma coisa que eu quero fazer, continuou Lucas. O quê? Perguntou ela. Quero reabrir a fábrica onde seu pai trabalhava. Quero dar emprego de volta para todas as famílias que perderam trabalho quando eu fechei. E quero fazer isso do jeito certo, com segurança e dignidade. Ana Clara ficou em silêncio, processando as palavras. Meu pai ficaria feliz, disse ela, finalmente. Como você sabe? Perguntou Lucas. Porque ele sempre falava que o trabalho era o que dava dignidade para uma pessoa, e que, quando um homem trabalhava honestamente, estava honrando Deus. Lucas teve que parar para se recompor. Como aquela criança conseguia dizer exatamente as palavras que ele precisava ouvir. Ana Clara, disse ele, você quer me ajudar com uma coisa? Claro, respondeu ela. Quero que você me ensine a orar. Como assim? Perguntou ela, surpresa. Você sempre ora por mim, mas eu quero aprender a orar sozinho. Acho que vou precisar disso nos próximos tempos. Ana Clara sorriu, feliz por poder ajudar de uma forma diferente. É fácil, disse ela. Você só precisa falar com Deus como se fosse um amigo. Fala o que está sentindo, pede ajuda para as coisas difíceis, e agradece pelas coisas boas. E se eu não souber o que dizer? Perguntou Lucas. Aí você fala assim, Deus, eu não sei o que falar, mas o Senhor sabe o que está no meu coração, respondeu ela. Era simples demais para ser verdade, mas algo dentro de Lucas dizia que ela estava certa. Naquela tarde, em vez de ir ao escritório, Lucas foi direto para casa, não para a mansão onde morava sozinho há 5 anos, mas para o apartamento onde moravam Camila, sua ex-esposa, e Júlia, sua filha. Ele tocou a campainha, com o coração batendo forte. Não havia marcado a visita, não havia ligado antes. Simplesmente apareceu, esperando que Camila não fechasse a porta na sua cara. Lucas, disse Camila, surpresa ao vê-lo. O que você está fazendo aqui? Preciso falar com você e com Júlia, respondeu ele. Júlia está fazendo lição de casa, disse Camila. Por favor, é importante, insistiu Lucas. Camila hesitou, depois abriu a porta completamente. Entre, disse ela. A casa estava como Lucas se lembrava, aconchegante, cheia de plantas e fotos da família. Fotos que não o incluíam mais, notou ele, com tristeza. Júlia, gritou Camila. Seu pai está aqui. Uma menina de 13 anos apareceu na sala. Era a primeira vez que Lucas a via pessoalmente em meses, e ela havia crescido. Não era mais a criancinha que ele deixava para trás quando saía para viagens de negócios. Oi, pai, disse Júlia, com um tom frio, distante. Oi, Júlia, você está linda, respondeu Lucas. Obrigada, disse ela, sem emoção. O silêncio constrangedor se estendeu até que Camila perguntou, Lucas, o que você quer? Quero pedir desculpas para as duas, respondeu ele. Desculpas por ter sido um pai ausente, um marido ausente, por ter colocado o trabalho na frente da família sempre. Camila e Júlia trocaram olhares de surpresa. Não era o tipo de coisa que esperavam ouvir de Lucas. E por que agora? Perguntou Camila. Porque conheci uma menina que me fez perceber o quanto perdi, disse Lucas. Ela tem 8 anos, cuida da avó doente sozinha, trabalha na rua para comprar remédios, e, mesmo assim, quando me viu triste, ofereceu para orar por mim. E o que isso tem a ver com a gente? Perguntou Júlia, ainda desconfiada. Tem a ver porque percebi que tenho uma filha que mal conheço, respondeu Lucas. Percebi que passei 13 anos da sua vida preocupada em construir um império, mas esqueci de construir uma relação com você. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Júlia. Pai, porque você nunca tinha tempo para mim? Perguntou ela, com a voz embargada. Porque eu achava que trabalhar muito era a forma de mostrar amor, respondeu Lucas.
Achava que dar dinheiro e presentes caros era mais importante que dar atenção e tempo. Nós não queríamos dinheiro, disse Camila, com a voz tremendo. Queríamos você. Eu sei disso agora, respondeu Lucas. E sei que talvez seja tarde demais para consertar tudo, mas quero tentar. Como? Perguntou Camila. Não sei ainda, disse Lucas, mas quero começar perguntando, vocês me dariam mais uma chance? Júlia olhou para a mãe, depois para o pai. Pai, você vai realmente mudar, ou vai prometer mudança e depois voltar a ser como era antes? Perguntou ela. Júlia, eu prometo que vou tentar, mas preciso de ajuda, disse Lucas. Preciso que vocês me ensinem como ser uma família. E o trabalho? Perguntou Júlia. O trabalho vai ter que aprender a conviver com a família, não o contrário, respondeu ele. Camila estava chorando agora. Lucas, você machucou muita gente, disse ela. Não vai ser fácil confiar em você de novo. Eu sei, respondeu ele. Mas será que podemos tentar, aos poucos? Como? Perguntou Camila. Que tal se eu começasse vindo jantar uma vez por semana, sem falar de trabalho, só para conversar com vocês duas, sugeriu Lucas. Júlia surpreendeu a todos ao se levantar e dar um abraço no pai. Eu senti sua falta, pai, disse ela, com a voz abafada contra o ombro dele. Eu também senti sua falta, filhinha, respondeu Lucas. Mais do que você imagina. Quando Lucas saiu da casa de Camila naquela noite, ele tinha não apenas a promessa de um jantar semanal, mas também uma pequena faísca de esperança. Seria um processo longo e difícil, mas, pela primeira vez em anos, ele estava disposto a priorizar as pessoas acima dos negócios. Na manhã seguinte, Lucas Mendes acordou com um propósito que ele não sentia há anos. O sol de Salvador entrava pela janela da mansão, iluminando o quarto vazio que ele ocupava sozinho desde o divórcio. Mas hoje, pela primeira vez, aquele vazio parecia menos opressivo. Ele pensava em Ana Clara, em Dona Isabel, em Rafael, e em sua própria filha, Júlia. A culpa pelo passado ainda pesava, mas as palavras de Ana Clara, tão simples e tão profundas, haviam acendido uma chama dentro dele. Ele queria consertar o que havia quebrado, não apenas na Vila Esperança Clock, mas também a sua família. Pegou o telefone e ligou para Eduardo, o diretor financeiro. Eduardo, marca uma reunião com todos os diretores para hoje à tarde, disse ele. Senhor Mendes, sobre o que? Perguntou Eduardo, com um tom de preocupação. Sobre o futuro da Mendes Construções, respondeu Lucas. E desta vez, não vamos falar só de números. No escritório, a reunião foi tensa. Os diretores estavam acostumados com o Lucas frio, calculista, que tomava decisões com base em planilhas. Mas hoje, ele era diferente. Quero reabrir a fábrica de Vila Esperança, anunciou ele. Senhor Mendes, disse Eduardo, nós discutimos isso. Os números não permitem. Então vamos fazer os números permitirem, respondeu Lucas. Como? Perguntou Fernanda, a diretora de Recursos Humanos, com os braços cruzados. Primeiro, vou usar minha reserva pessoal para modernizar a fábrica, disse Lucas. Novos equipamentos, sistemas de segurança de última geração, treinamento para todos os funcionários. Isso vai custar milhões, disse Eduardo, com os olhos arregalados. Eu sei, respondeu Lucas. Segundo, vamos recontratar todos os funcionários que foram demitidos quando fechamos a fábrica, começando pelas famílias em situação mais difícil. Senhor, isso é economicamente inviável, disse Mateus, o diretor de operações. Mateus, deixe-me fazer uma pergunta, interrompeu Lucas. Qual é o propósito de uma empresa? Gerar lucro para os acionistas, respondeu Mateus. Errado, disse Lucas. O propósito de uma empresa é gerar valor para a sociedade. Lucro é consequência, não o objetivo principal. Os diretores se entreolharam, alguns preocupados, outros intrigados. Senhor Mendes, disse Fernanda, com todo o respeito, o senhor está falando de coisas que vão contra tudo que construímos aqui. Fernanda, o que construímos aqui foi uma empresa que toma decisões baseadas apenas em números, sem considerar o impacto humano, respondeu Lucas. Isso acabou. E se os acionistas não concordarem? Perguntou Eduardo. Então eles podem vender suas ações, disse Lucas. Eu compro de volta. Senhor, o senhor não tem dinheiro para comprar todas as ações, insistiu Eduardo. Então vou vender minha casa, meus carros, meus bens pessoais, disse Lucas. Mas vou fazer isso do jeito certo. O silêncio na sala era pesado. Alguns diretores pareciam desconfortáveis, outros surpresos. Senhor Mendes, disse Eduardo, tentando manter a calma. Eu trabalho com o senhor há 15 anos. Nunca ouvi tomar decisões emocionais. O que aconteceu?
O que aconteceu é que conheci uma criança de 8 anos que trabalha na rua para comprar remédios para a avó doente, respondeu Lucas. E descobri que a situação dela é culpa minha. Como assim? Perguntou Mateus. O pai dela morreu em um acidente na nossa fábrica, porque economizamos na manutenção de equipamentos, explicou Lucas. Fechamos a fábrica para não pagar indenização. Destruímos centenas de famílias para proteger nosso património. A revelação chocou a sala. Senhor, disse Mateus, isso foram decisões baseadas em orientação legal. Não fizemos nada ilegal. Existe uma diferença entre legal e certo, respondeu Lucas. E o que fizemos pode ter sido legal, mas não foi certo. E o senhor pretende fazer o quê? Perguntou Fernanda. Pagar indenização para todas as famílias afetadas, disse Lucas. Criar um fundo de assistência médica para ex-funcionários. Transformar nossa empresa em um exemplo de como fazer negócios com consciência social. Senhor Mendes, disse Eduardo, o senhor está falando de mudanças que podem quebrar a empresa. Eduardo, a empresa já está quebrada, não financeiramente, mas moralmente, respondeu Lucas. E uma empresa sem moral não merece existir. Lucas terminou a reunião com uma ordem clara. Quero um cronograma para reabrir a fábrica em 3 meses, disse ele. Quero uma lista de todos os ex-funcionários e suas situações atuais. E quero um orçamento detalhado de quanto vai custar fazer isso direito. A reunião terminou com um clima tenso, mas Lucas estava determinado. Alguns diretores não estavam felizes, mas outros pareciam intrigados com a possibilidade de fazer algo maior que apenas gerar lucro. Naquela tarde, Lucas voltou à Praça Farol da Barra para contar a Ana Clara sobre suas decisões. O som de um trio elétrico ensaiante para o próximo carnaval ecoava ao longe, misturado com risadas de crianças jogando futebol na areia. Ana Clara estava lá, sentada no banco, desenhando em um pedaço de papel que conseguira com uma vizinha. Oi, Lucas, disse ela, com um sorriso. Você parece mais leve hoje. Estou tentando, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Contei para meus amigos do trabalho o que quer fazer. Eles estão bravos com você? Perguntou ela. Alguns estão, disse Lucas. Eles acham que estou tomando decisões erradas. E você acha que está? Perguntou Ana Clara. Não, respondeu ele. Pela primeira vez em muito tempo, acho que estou tomando decisões certas. Então não importa se eles estão bravos, disse ela. O importante é fazer o que é certo. Como você ficou tão sábia, Ana Clara? Perguntou Lucas, sorrindo. Minha avó sempre diz que, quando a gente sofre, ou aprende, ou fica amargurado, respondeu ela. Eu escolhi aprender. E o que você aprendeu? Perguntou ele. Que ser pobre no bolso não é a mesma coisa que ser pobre no coração, disse ela. Que quando alguém está passando dificuldade, a gente precisa ajudar, mesmo se a gente também está passando dificuldade. E que Deus sempre manda alguém para nos ajudar na hora certa. Você acha que Deus me mandou para vocês? Perguntou Lucas. Acho que Deus mandou nós duas para você, respondeu Ana Clara, com um sorriso esperto. A resposta dela fez Lucas repensar tudo. Talvez ele não fosse apenas um homem rico tentando aliviar a culpa. Talvez aquele encontro fosse algo maior, uma chance de redenção. Naquela noite, Lucas fez algo que não fazia há décadas. Ajoelhou-se ao lado da cama e tentou orar. Deus, começou ele, sentindo-se estranho. Faz muito tempo que não converso com o Senhor. Na verdade, acho que nunca conversei de verdade. Parou, sentindo-se tolo, mas lembrou-se das palavras de Ana Clara. Fala com Deus como se fosse um amigo, dissera ela. Eu estraguei muita coisa na minha vida, continuou ele. Machuquei pessoas, tomei decisões erradas, priorizei as coisas erradas. Agora quero consertar, mas não sei se vai dar certo. Preciso de ajuda. Preciso de sabedoria para tomar as decisões certas. Ficou em silêncio, depois continuou. E obrigado por colocar Ana Clara e Dona Isabel no meu caminho. Eu não merecia a bondade delas, mas elas me ajudaram mesmo assim. Agora é a minha vez de ajudar. Quando terminou, Lucas sentiu uma paz que não sentia há anos. Não foi uma transformação mágica, mas era como se o peso em seus ombros estivesse mais leve. Nos dias seguintes, ele trabalhou sem parar para viabilizar a reabertura da fábrica. Visitou bancos para conseguir financiamento, negociou com fornecedores para equipamentos mais baratos, considerou vender algumas propriedades pessoais. Paralelamente, investigou a situação dos ex-funcionários. Muitos estavam desempregados há anos, outros ganhavam pouco em empregos precários, alguns haviam-se mudado para outras cidades. Cada história era um lembrete do impacto de suas decisões passadas. Uma semana depois, Lucas voltou à casa de Dona Isabel com uma proposta. Dona Isabel, disse ele, quero levá-la a um cardiologista particular.
Senhor Lucas, eu já disse que não queremos caridade, respondeu ela. Não é caridade, é uma dívida que tenho com a família de vocês, disse Lucas. Ele respirou fundo e contou tudo o que descobrira sobre o acidente de Rafael, a manutenção adiada, as testemunhas pressionadas, o fechamento da fábrica para evitar responsabilidades. Dona Isabel escutou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então meu Rafael não teve culpa, disse ela, finalmente. Não, respondeu Lucas. A culpa foi nossa, e pretendo assumir essa responsabilidade. Como? Perguntou Dona Isabel. Primeiro, garantindo que a senhora receba o tratamento médico que precisa, disse Lucas. Segundo, pagando a indenização que vocês deveriam ter recebido há anos. Terceiro, dando emprego de volta para todas as famílias afetadas. Dona Isabel ficou em silêncio. Senhor Lucas, disse ela, posso fazer uma pergunta? Claro, respondeu ele. Porque agora, depois de tantos anos? Porque encontrei Ana Clara, disse Lucas. Porque ela me fez lembrar que existe algo mais importante que dinheiro. Porque percebi que passei a vida construindo um império, mas perdendo minha alma. Ana Clara, que escutara tudo, aproximou-se. Vó, ele está falando a verdade, disse ela. Eu sinto no coração. Como você sabe? Perguntou Dona Isabel. Porque, quando ele ora comigo, eu sinto que Deus está escutando, respondeu Ana Clara. E Deus não escuta a oração de quem está mentindo. Dona Isabel olhou para a neta, depois para Lucas. Está bem, disse ela, mas com uma condição. Qual? Perguntou Lucas. Quero trabalhar para merecer, disse ela. Não quero que seja de graça. Dona Isabel, a senhora está doente, disse Lucas. Doente do coração, não das mãos, respondeu ela. Posso costurar, posso cozinhar, posso cuidar de crianças. Quero um emprego de verdade. Lucas sorriu. A dignidade daquela família era impressionante. Então temos um acordo, disse ele. A senhora vai trabalhar na nossa creche empresarial, cuidando dos filhos dos funcionários. Vocês têm creche? Perguntou Dona Isabel. Vamos ter? Respondeu Lucas. É uma das mudanças que pretendo implementar. 2 semanas depois, Dona Isabel estava na sala de um dos melhores cardiologistas de Salvador. O diagnóstico foi melhor do que esperavam. Ela precisava de uma cirurgia, mas não era uma situação terminal. Com o tratamento certo, poderia viver muitos anos. Doutor, perguntou Lucas, quanto tempo ela teria sem a cirurgia? Difícil dizer, respondeu o médico, talvez alguns meses, talvez um ano. E com a cirurgia? Perguntou Lucas. Com a cirurgia e o acompanhamento correto, ela pode viver mais 10 ou 15 anos sem problemas, disse o médico. Ana Clara segurava a mão da avó durante toda a consulta. Quando o médico saiu, ela começou a chorar. Por que você está chorando? Perguntou Lucas. O médico disse que sua avó vai ficar boa. Estou chorando de alegria, respondeu Ana Clara. Porque agora sei que vou poder crescer com minha avó do meu lado. Dona Isabel também chorava, mas tentava se controlar. Senhor Lucas, como vou poder agradecer isso? Perguntou ela. Dona Isabel, quem precisa agradecer sou eu, respondeu Lucas. A senhora e Ana Clara me deram de volta algo que eu achei que tinha perdido para sempre. O quê? Perguntou ela. A capacidade de sentir, respondeu Lucas. Durante anos, tomei decisões como se fosse uma máquina. Vocês me lembraram que sou humano. A cirurgia de Dona Isabel foi marcada para o mês seguinte. Enquanto isso, Lucas continuava trabalhando na reabertura da fábrica. Não era fácil. Alguns investidores se retiraram, alguns diretores pediram demissão, mas havia surpresas positivas. Funcionários antigos ofereceram voltar mesmo ganhando menos, fornecedores deram condições especiais, até competidores elogiaram a iniciativa. A mídia começou a notar. Jornais de Salvador publicaram matérias sobre a transformação de Lucas Mendes. Alguns eram céticos, outros viam um exemplo genuíno de responsabilidade social. Um mês após conhecer Ana Clara, Lucas teve sua primeira reunião com Júlia sem Camila. Júlia pediu para conversar a sós. Pai, por que você mudou tanto de repente? Perguntou ela. Lucas contou toda a história de Ana Clara, as orações, a descoberta sobre Rafael, como aquilo o fez repensar sua vida. Você realmente acredita que uma menina de 8 anos pode mudar a vida de um adulto? Perguntou Júlia. Não apenas acredito, sei que pode, respondeu Lucas. Porque aconteceu comigo. E você não vai voltar a ser como era antes? Perguntou ela. Não posso garantir que serei perfeito, disse Lucas. Vou cometer erros, vou ter dificuldades, mas prometo que nunca mais vou priorizar dinheiro acima da família.
Como posso confiar nisso? Perguntou Júlia. Só o tempo vai provar, respondeu Lucas. Mas posso começar perguntando, o que você mais gostaria que eu fizesse com você? Júlia pensou. Queria que você me ensinasse a dirigir, disse ela. Mas você só tem 13 anos, respondeu Lucas, rindo. Queria que você prometesse que, quando eu fizer 15, você vai me ensinar, disse ela. Prometo, respondeu Lucas. E não vou mandar o motorista fazer isso. Vou ensinar pessoalmente. De verdade? Perguntou Júlia. De verdade, disse Lucas. E tem mais uma coisa que quer fazer. O quê? Perguntou ela. Quero que você conheça Ana Clara, a menina que mudou minha vida. Acho que vocês duas vão se gostar. No dia seguinte, Lucas levou Júlia à praça para conhecer Ana Clara. As duas meninas, quase da mesma idade, vinham de mundos diferentes. Lucas estava nervoso, sem saber como reagiriam. Ana Clara, esta é minha filha, Júlia, disse ele. Oi, disse Júlia, tímida. Oi, respondeu Ana Clara, estudando a menina bem vestida. Você é parecida com seu pai. Todo mundo fala isso, disse Júlia. É uma coisa boa? Perguntou Ana Clara. Seu pai é uma pessoa muito gentil, respondeu ela. Júlia pareceu surpresa. Gentil? Perguntou ela. Meu pai. Por quê? Ele não é gentil com você? Perguntou Ana Clara. Ele nunca tinha muito tempo para mim, disse Júlia. Às vezes, os adultos se perdem tentando cuidar do dinheiro e esquecem de cuidar das pessoas importantes, disse Ana Clara. É exatamente isso, respondeu Júlia. Mas ele está tentando mudar, né? Eu vejo nos olhos dele que ele quer ser um pai melhor. Lucas ouvia a conversa com o coração apertado. Ver as duas meninas conectando-se era lindo e doloroso. Lindo porque estavam se entendendo. Doloroso porque ele percebia o quanto havia perdido da infância de Júlia. Pai, disse Júlia, no caminho de volta. Posso ajudar Ana Clara de alguma forma? Como? Perguntou Lucas. Posso dar alguns dos meus brinquedos e roupas que não uso mais, disse ela. Claro que pode, respondeu Lucas. Mas lembre-se que ela tem orgulho. Temos que oferecer de um jeito que não a faça se sentir constrangida. Como? Perguntou Júlia. Que tal dizer que está fazendo uma limpeza no seu quarto e gostaria que ela aproveitasse as coisas que você não usa, sugeriu Lucas. Boa ideia, disse Júlia. Naquela noite, Júlia passou horas selecionando brinquedos, roupas, livros para Ana Clara. Lucas a observava, orgulhoso. 3 dias depois, era o dia da cirurgia de Dona Isabel. Lucas insistiu em acompanhar Ana Clara ao hospital. Ela estava nervosa, tentando se manter forte. E se alguma coisa der errado? Perguntou ela, na sala de espera. Não vai dar errado, disse Lucas. O Dr. Silva é um dos melhores cardiologistas do país. Mas e se der? Insistiu Ana Clara. Você me ensinou a orar, disse Lucas. Que tal orarmos juntos pela sua avó? Ana Clara sorriu. Boa ideia, disse ela. Na sala de espera, com o som de uma televisão mostrando um jogo do Bahia ao fundo, Lucas e Ana Clara deram as mãos e oraram. Papai do céu, começou Ana Clara, cuida da minha avó durante a cirurgia, dá sabedoria para os médicos, força para ela. E obrigada por mandar o Lucas para nos ajudar. Deus, continuou Lucas, obrigado por essa menina especial que me ensinou tanto. Protege Dona Isabel e ajuda ela a ficar bem para cuidar de Ana Clara por muitos anos. A cirurgia durou 4 horas. Quando o médico apareceu, Ana Clara correu para ele. Doutor, como está minha avó? Perguntou ela. Está tudo bem, querida, disse o médico. A cirurgia foi um sucesso. Sua avó vai ficar alguns dias no hospital, mas logo estará em casa. Ana Clara chorou de alívio. Lucas a pegou no colo, e ela se agarrou a ele. Obrigada, Lucas, disse ela. Obrigada por salvar minha avó. Quem me salvou foi você, Ana Clara, respondeu ele. Você e Dona Isabel me salvaram. Uma semana depois, Dona Isabel recebeu alta. Lucas havia preparado uma surpresa. Reformou a casa da Vila Esperança, com novos móveis, eletrodomésticos, pintura nova, um banheiro reformado, até um pequeno jardim na frente. Quando Dona Isabel e Ana Clara chegaram, ficaram sem palavras. Senhor Lucas, disse Dona Isabel, com lágrimas nos olhos. Isso está lindo demais. A senhora merece isso e muito mais, respondeu Lucas.